Fala, turma! Tudo pizza? Então, vamos começar mais uma aula de bioquímica, né? Falando um pouquinho sobre os tipos de lipídios aqui. Professor JP, é uma continuação da bioquímica dos lipídios. Já trabalhamos muitas características, funções dos lipídios, e agora vamos estar mostrando para vocês o grupo dos fosfolipídios. Então, preste bastante atenção. Você que está aí, se liga, preste aqui na aula do JP, que vou te mostrar estruturas químicas, como que compõe esse fosfolipídio. E, de fato, o que é o fosfolipídio, qual a importância dele e qual a estrutura molecular desse composto, né? E as suas atividades nas células, as suas funções, melhor dizendo, né? Então, venha cá e vamos começar uma aula bacana que você vai gostar bastante. Vejam só, fosfolipídio, te lembrou quem? Um elemento químico chamado fósforo. Lipídio, quem? Te lembrou o quê? O grupo dos óleos e o grupo também das gorduras. Lembrando que tem diferenças, né, entre os tipos de lipídios. Óleos e gorduras. Gordura é de origem animal, estado físico sólida, entende? Se você vai para os lipídios do tipo óleo, eles são insaturados, no estado físico são líquidos. Então, começa a perceber de origem o que vegetal, tem certas diferenças aí, estruturalmente, como também levando as propriedades físicas e químicas, beleza? Então, fosfolipídio, lembramos de fósforo. Então, nesse fosfolipídio, vai ter que ter a presença do elemento químico fósforo, no meio de uma reação que eu vou mostrar para vocês, vai se esterificar a um grupo de fosfato. Qual a função dos fosfolipídios? Lembrando que, de modo geral, os lipídios apresentam várias funções, e uma delas eu estou aqui para te mostrar. Constituir as membranas celulares. Então, a membrana plasmática, ela é toda formada por fosfolipídios. Então, uma função, constituir as membranas celulares. E aí você vem comigo. Eu peguei aqui exemplo de uma célula, né? Exemplo aqui de uma célula, só feito um esquema, núcleo, material genético, e aqui fiz um corte e dei um zoom. Quando você chega aqui, ó, esse zoom para cá, olha só que estrutura você tem, né? Microscopicamente falando. Você tem essa estrutura. Aqui, você tem uma camada de fosfolipídio na parte superior, e na parte inferior você também tem uma camada de fosfolipídio. Então, você diz que as membranas celulares, elas são formadas por uma bicamada. De quê? Fosfolipídica. Tudo pizza, galera? Então, as membranas que reveste, que protege, permite o processo de seletividade, né? O que entra e o que sai da célula. Então, por meio dessas membranas celulares, nós temos uma composição de fosfolipídios. Então, nós temos uma importância grande desses fosfolipídios. É compor, né, a membrana. E aí você vem analisar que essa parte aqui representada é um fosfolipídio. Aqui é outro fosfolipídio, outra camada. Então, eu digo que é uma bicamada fosfolipídica. Quem é que apresenta uma bicamada fosfolipídica? Estou falando de membranas celulares, que são ricas em fosfolipídios. Tudo pizza? E aí, olha só o que o fosfolipídio representa.
peguei um fosfolipídio e aqui eu representei genericamente, para você entender comigo aqui, o que é esse fosfolipídio. Nós já temos aqui, ó, uma cabeça, essa cabeça que você está vendo aqui, ó, circular, tá? Redondinha, é a parte que nós chamamos de cabeça e ela é polar. Se é polar, é porque vai ter uma afinidade com quem, pessoal? Vai ter uma afinidade com a água. Nós sabemos que a água é o solvente universal. 70% do nosso corpo é formado por água. Então, a água é abundante no nosso corpo, né? Então, essa parte aqui é chamada de cabeça polar. Se tem afinidade com a água, então, se tem afinidade com a água, nós dizemos que, se é polar e semelhante, vai dissolver, vai se juntar com outras moléculas também que são polares, então é hidrofílica. Ou seja, tem afinidade com quem? Com a água. E a água também, ela é uma molécula, olha só, polar. Então, se a água é polar e essa cabeça aqui do fosfolipídio é polar, é porque vai ter uma interação positiva, né? Uma interação entre cargas opostas. Água polar, a cabeça aqui é polar, então nós vamos ter conexões aí intermoleculares por meio de forças intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio, né? Podemos também ter dipolo, e aí começa a ter o quê? As interações entre essas partes, a água com o fosfolipídio. Aí você vai analisar comigo que todo fosfolipídio, ele apresenta uma parte que é polar, tem afinidade e aversão à água. E aí a gente diz que o fosfolipídio ele é anfipático, ou seja, ele tem afinidade com água e tem afinidade com outros solventes, que não seja o quê? Polar. Então, se essa cabeça aqui é polar, então vai ter afinidade com quem, pessoal? Com a água, que a água também é um composto polar. Depois eu te mostro as estruturas. E o que é que compõe a cabeça? O que é que compõe essa cabeça polar? Tem um grupo que é fosfato, tá? O grupo fosfato, vou até colocar ele aqui para você lembrar, que é o PO4 3-, né? Que mostra agora as estruturas, né? Porque a química e a biologia, elas se explicam umas às outras, né? E tem essa relação importante. Então, aqui eu tenho o fosfato e tem o glicerol. Essa parte aqui que eu coloquei, ó, abaixo da cabeça, é uma cadeia, que é a cadeia do propanotriol. Vou desenhar também a estrutura, glicerol. E aí você tem o quê? Álcool. E se tem álcool, você tem o grupo o quê? OH-, que é a hidroxila. E aqui você tem a cabeça altamente polar devido ao quê? Às cargas elétricas aqui sendo formadas. E os hidrocarbonetos, né, são apolares. Então, são ricamente em carbono e hidrogênio, e a outra parte de oxigênio, o grupo do P, que é o fosfato, tem cargas negativas, que dá uma interação polar. E aí, o que é que você tem? Então, o grupo do fosfato, que faz parte da cabeça polar, que tem uma afinidade com a água, contém o fosfato e contém quem? O álcool, beleza? Então, você tem aqui na parte que é considerada polar, cabeça hidrofílica, tem o glicerol mais o grupo fosfato. Então, essa parte aqui, ela é polar. Tudo pizza? Dá para compreender belezinha na estrutura? Paciência, né? Então, aqui essa parte do fosfolipídio, a parte superior da camada e a parte inferior da camada, isso analisando a estrutura da célula, você tem uma bicamada rica em fosfolipídio. E eu estou te mostrando na individualidade a composição, como que é a estrutura de um fosfolipídio. Cabeça hidrofílica, altamente polar, formada por glicerol, que é o álcool que vai reagir com os ácidos graxos, por meio da esterificação, e um grupo de fosfato. Certo? Agora, olha só a parte de baixo.
as perninhas, vamos dizer assim, do fosfolipídio, né? As perninhas. Olha só o que é que nós temos aqui. Uma cadeia longa, você sabe que ácido graxo não é um ácido qualquer com 2, 3 átomos de carbono. Então, ele tem 17, tem 30, tem 20. Então, são ácidos graxos de longa cadeia carbônica, certo? E essa longa cadeia carbônica que eu estou te mostrando aqui, ó, através desse risco, desse traço aqui, é apenas o quê? Uma representação. A parte que não tem envergadura, vamos dizer assim, que é tortinha, eu estou representando para vocês que é um ácido graxo saturado. E o que é um ácido graxo saturado? Que tem apenas ligações simples entre átomos de carbono, certo? Então, você tem aqui a cabeça, né? A cabeça do ácido carboxílico, né? Ou do ácido graxo. Você tem uma cabeça aqui de ácido carboxílico. E para cá você vai ter o quê? Carbonos ligados entre si, ó, ligados entre si por meio de uma ligação simples. Então, o ácido graxo saturado, ele vai ter apenas ligações simples entre átomos de carbono ao longo da sua cadeia. Certo? Então, você tem o ácido graxo saturado. Ligações saturadas são ligações simples estabelecidas entre átomos de carbono, ligação covalente, né? E aí, essa outra estrutura aqui, ó, você vê que tem uma parte que entortou. Porque é um ácido graxo que agora insaturado. E o que é um insaturado? Contém uma dupla ligação. Se é insaturado, eu vou ter entre átomos de carbono uma dupla ligação estabelecida, correto? O que é considerado saturado, você tem ligações simples entre átomos de carbono, tá? Claro que eu estou falando de quem? Um ácido graxo, uma cadeia longa, muito hidrocarbonetos, né? Tem a parte do ácido carboxílico, a carboxila, né? Dupla O. Você sabe que quando eu falo de ácido graxo, você tem a carboxila. E da carboxila aqui para trás, você tem radical longo. E entre esses átomos de carbono, em alguma posição, vai ter a insaturação, que é a dupla ligação. E é exatamente nessa parte aqui que tem a dupla ligação. Aí você precisa numerar, né, a partir do carbono 1, da carboxila, 1, 2, 3, 4, 5, vai numerando. Até aonde você vai encontrar a dupla ligação. E chegando a essa dupla ligação, você vai ter o quê? Uma estrutura diferente. Vai ter essa dobrinha aqui, essa tortura, né? Entortou, né? Tá torto. Beleza, mas por quê? Devido à insaturação. E é nessa parte aqui que eu estou passando a informação de um ácido graxo e insaturado. E se é um ácido graxo insaturado, nós estamos falando de quem? De óleo, porque os óleos são insaturados. E aqui eu tenho um ácido graxo saturado. Estou falando quem do lado de cá? De uma gordura, certo? Estou falando de uma gordura. Isso são coisas que vocês têm que estar sempre fazendo essas relações. Agora, eu posso ter o ácido graxo saturado, não importa o tamanho. Aqui eu tenho um ácido graxo insaturado, tá? Posso ter os dois insaturados, posso ter os dois saturados, posso ter um saturado e um outro insaturado. Vai depender do seu fosfolipídio, porque eu tenho vários fosfolipídios. E esses fosfolipídios, eles podem me apresentar vários tipos de ácidos graxos, sendo insaturados ou saturados, tá? Isso vai depender do fosfolipídio. Mas característica individual do fosfolipídio, ela está sendo apresentada aqui para vocês como uma cadeia longa saturada e uma cadeia longa insaturada. Mas não impede de ter os dois saturados e os dois insaturados, mesmo formando um fosfolipídio. E essa parte aqui de baixo, aonde eu tenho a cadeia do álcool, para baixo, você tem a parte que é apolar.
Essa parte aqui, ela é apolar, ou seja, a versão à água. Se a água, ela é polar, e essa parte do fosfolipídio tem afinidade com a água, aqui eu vou dizer que ela é a versão hidrofóbica. Essa cauda, chamamos ela de hidrofóbica. Por quê? Não gosta de água, gosta de outros solventes que são apolares, tá? Para ter o quê? Uma miscibilidade. Então, essas estruturas aqui dos ácidos graxos para baixo, todos eles são hidrofóbicos, são apolares. Não se mistura com ela. Certo? Então, por isso que os fosfolipídios, eles são o quê? A palavrinha que eu quero escrever ali, eles são anfipáticos, né? Os fosfolipídios, eles são, vou escrever aqui no meio, tá? Os fosfolipídios, eles são anfipáticos. E o que é que significa essa palavra, Jota? Anfipático significa que ele tem dupla, né, funcionalidade se tratando de misturar com compostos solventes que tem a polaridade ou não. Você sabe que o óleo é insolúvel, né? Os lipídios são insolúveis. Então, já temos uma parte que é insolúvel, tanto a de cima quanto a de baixo. A bicamada, ela é insolúvel. A água aqui não tem vez. Certo? Mas e aqui dentro? Opa, aqui dentro, a parte de fora tem contato com a água, né? Hidrofílica. Agora, água aqui dentro, não. Porque aqui você tem o quê? As partes que são caudas apolares, tem aversão à água, hidrofóbica. Então, essas partes aqui internas, elas não se interagem com a água. Mas a água pode passar para lá e para cá? Pode. Aí vai ter o quê? Proteínas, vai ter outros meios, uns canais dentro da própria membrana que faz um transporte, né? Vocês viram na aula passada, transporte passivo por difusão e uma passagem facilitada. Então, você tem ali o processo de atividade da célula, de ajudar a transportar aquelas outras substâncias que são maiores, outras são pequenas. As pequenas, por uma difusão, passa sem gasto nenhum de energia. Aquelas que já são maiores um pouco e precisa passar, existe o quê? Canais que passam dando uma ajudinha, facilitando o transporte dessas substâncias, né? Moléculas maiores. Exemplo disso, nós temos muitas proteínas, né? Temos as substâncias, os glicídios, né, que são transportados, né, os açúcares, exemplo, a glicose, enfim. A gente vê isso depois em outros momentos, sobre transporte ativo e passivo, né, para vocês terem uma noção melhor. Anfipáticos significa que o fosfolipídio, ele tem afinidade tanto com a água, que é a parte polar, como ele também tem uma parte que é hidrofóbica à água. Então, ora tem afinidade, ora não tem afinidade. Por quê? É um fosfolipídio com essas duas características marcantes, de misturar bem com compostos polares e a outra parte com compostos apolares. Por isso que são considerados anfipáticos, essa dupla função que tem o fosfolipídio, ok? Então, vamos desenhar as estruturas para vocês agora, para ter uma noção de como que esse fosfolipídio, ele se apresenta quimicamente para vocês, o grupo do fosfato também. E as reações que vão ocorrer entre os ácidos com a molécula de álcool e um grupo que é fosfato. Quando nós estudávamos sobre os triglicerídeos, ali nós tínhamos 3 ácidos graxos. Olha o nome, triglicerídeos. 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Fazia a reação da esterificação, eliminava moléculas de água
e formava o quê? O triglicerídeo, que é um tipo de lipídio. E que se a gente não cuidar, esse triglicerídeo, ele vai trazer, como traz, muitas doenças cardiovasculares. Temos que ter todo esse cuidado aí também. Agora, quando eu falo de fosfolipídio, eu vou ter apenas 2 ácidos graxos e um grupo fosfato. E vai ter uma reação de esterificação ao grupo fosfato e uma reação de esterificação também aos grupos dos ácidos graxos. E eu vou te mostrar isso, como que ocorre a parte das reações. Quero que vocês analisem bem o que foi colocado aqui de início. Por isso que essas estruturas internas aqui da camada, a bicamada fosfolipídica das membranas celulares, tem essa fluidez, certo? Em função, dessas partes aqui saturadas e insaturadas do meu fosfolipídio. Isso, você percebe que a nossa membrana, ela tem esse estilo de mosaico que fica bem fluido, ou seja, flexível. Então, ela não é uma membrana resistente, firme, né, dura. Não, ela tem uma flexibilidade. Então, é como se fosse realmente um fluido, né? Pensar num fluido, um líquido, né? Água. Você pensa aí, por exemplo, naquela goma de polvilho que o pessoal fala, né? É o polvilho mesmo. Você coloca água, você vê que fica uma fluidez, não fica resistente. Então, ela sempre fica, tipo, nesse mosaico de fluidez, devido quem? Aos fosfolipídios. E, principalmente, a parte que é apolar. Porque essa parte aqui, que você está vendo, aqui, ela é apolar. E devido às insaturações dos ácidos graxos, faz com que esta movimentação fique bastante fluida, né? Flexível. Então, isso é muito importante, né? Para poder até mesmo de amortecer de determinados choques mecânicos, né? Impacto, que é uma das outras funções também. E essa parte de cima você tem a polaridade. E a parte do meio, a polar. E aqui, pessoal, existem várias outras estruturas, inclusive, um outro tipo que nós vamos falar de lipídio, é o colesterol. O colesterol também, ele compõe a membrana celular. Então, na próxima aula, falando sobre os esteroides, eu vou te apresentar a estrutura do colesterol, que é muito importante, né? Esse colesterol ajuda na formação dos hormônios sexuais e é insolúvel também, certo? Nada mais do que um tipo de lipídio. Esse colesterol, existe ele bom, existe ele ruim, como já foi apresentado, e ele compõe também as membranas citoplasmáticas. É um grande vilão aí para as doenças cardiovasculares também, se não tiver tudo no controle. Beleza? Então, essa fluidez que a membrana apresenta é devido ao quê? Aos fosfolipídios, a parte que é hidrofóbica, a polar. Tá? A água aqui dentro não tem vez. Se a água vai ser transportada, se ela vai passar, ela precisa ser transportada por um processo de ajuda, né? Uma difusão aí, facilitada. Tranquilo? Então, agora vamos, quimicamente aqui, conhecer as estruturas do fosfolipídio. E como que forma o fosfolipídio por meio das reações, né? Então, vamos apresentar aqui para vocês. Fosfolipídio. Beleza? Então, nós precisamos conhecer a parte que é polar. Vou colocar para vocês ali, só um minuto. A parte que é polar, formada pelo álcool, que é o glicerol. Aqui você vai ter um álcool, ok?
e também o grupo do fosfato. Então, essa parte aqui, ela é polar. Tem afinidade com quem? Com os compostos polares. E um deles, a água. Tudo bem? Então, glicerol e fosfato. O glicerol nós já conhecemos. Ó, a estrutura. O glicerol tem uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. Aqui você tem para completar as valências dos hidrogênios, 4, né? Ok? Então, o que é que você tem aqui? Um álcool também chamado propanotriol. Então, esse álcool aqui, além dele ser chamado de glicerol, pode também, pode não, é quimicamente pela IUPAC chamado de propanotriol. Por quê? 3 carbono é próprio. Ligações simples, an e tri são 3 hidroxilas. E o final de álcool tá aqui, ó. Ol. Por isso que tem o finalzinho lá, ó. Tá? Em função do nome álcool. Finalzinho, que é o sufixo ol. Então, você tem propanotriol. Então, essa aqui é a nossa substância do glicerol. Beleza? Agora, como era formado um triglicerídeo, eu tenho 3 hidroxilas, e seriam 3 ácidos graxos. Agora você está formando aqui comigo um fosfolipídio. Então, eu vou ter 2 ácidos graxos e um grupo fosfato. Beleza? Agora vamos conhecer o grupo fosfato. Coloquei aqui que é o PO4, 3 menos. Grupo fosfato, vem do ácido fosfórico, né? Aqui é um ânion, tá? Um ânion de nome fosfato. Você tem uma estrutura P, ó, 4. Olha lá. PO4. Beleza? É interessante você parar um pouquinho para analisar essa estrutura aqui comigo. Vamos por parte. Quando você vai analisar o grupo fosfato, o P, ele pertence à família 5A, ou seja, a família do nitrogênio. E ele tem quantos elétrons na última camada? 5 elétrons, tá? Então, o P da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Eu estou explicando quimicamente agora a parte da formação do fosfolipídio. Se você for na tabela periódica, a família 5A. O que significa esse 5? Quando você fizer a distribuição de elétrons, a última camada vai ter quantos elétrons? 5. Só um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o P, que o número dele atômico na tabela periódica é 15. Aí você faz a configuração eletrônica segundo o modelo ou diagrama de Linus Pauling. 3s2, e aqui eu tenho 3p3. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 2 mais 6 dá 8. E a última camada, 5 elétrons. Ok? Então, por isso que ele é da família 5A. E se ele é da 5A, ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. Tá? Significa que ele pode fazer 3 ligações normais. Para estabilizar com quanto? 8. Parte de química. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Se você for à tabela periódica, a família dele, ou o grupo, é 6A. 1s2, 2s2 e 2p4. Primeira camada tem 2, segunda camada tem 6 elétrons. 2 mais 4 dá 6. Aqui você achou a família 6A. Então ele pode fazer quantas ligações? 2 ligações. Porque para 8 ele busca uma estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons. O P, que é o fósforo, precisa ganhar 5 elétrons, porque estabiliza a maioria dos átomos com 8 elétrons na camada de valência, quimicamente. 5 e 6. Beleza? Então a gente já pode ver aqui, ó, um esqueminha, para você vir junto comigo. Deixa eu só encurtar mais aqui um pouco, para não ficar tão próximo. Ó, o oxigênio, 4 vezes. Então eu vou ter o fósforo uma vez, tá aqui. Então eu vou ter 5 elétrons do P, mais 4 vezes 6. Vai ter quanto? 24 elétrons do oxigênio, mais
3 elétrons, que é a carga que ele precisa ganhar. Quantos elétrons? 3. 24 mais 5 dá 29. E 29 mais 3 dá quanto? 32 elétrons, correto? Então, eu tenho que distribuir quantos? 32 elétrons. Certo? Eu tenho que distribuir 32 elétrons ao todo, porque aqui você tem 3 elétrons, que é a carga. Precisa ganhar 3. 24 mais 5, 29. Com mais 3, 32. Então, na ligação sempre tem o quê? Um par de elétrons, não é isso? Que está sendo compartilhado, aqui eu tenho um par de elétrons. Você tem um elétron de cá, outro de lá. Um elétron de cá, outro de lá. Um elétron de lá, outro de cá, certo? Sempre é um par. Então, eu faço isso aqui e divido por quanto? Por 2. Tá? Olha lá a química, explicando para você. 32 dividido por 2, você vai ter quantos pares de elétrons? 16 pares de elétrons. Porque você agora achou o total de elétrons, dividiu por 2, porque cada ligação você tem 2 elétrons envolvidos, formando um par no compartilhamento. E eu dividi por 2, achei 16 pares. Então, vamos agora jogar os 16 elétrons no grupo do fosfato. Vamos jogar os 16 elétrons no grupo do fosfato. P, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Caminhar para lá, porque o senhor não vai passar não, que tá fechado. Tá? Então, agora, olha só. Tenho 16 pares. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 pares. Cada ligação é um par. Coloquei os 4 ali, beleza? Sobraram quanto? 16? 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos colocando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando quanto? 16. Tirou 12, tem que dar... 16, eu tirei 4, tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 9, 10, 11, 12. Então, olha só como é que ficou recheado. 12 pares. Cada ligação é um par. De 16, usei 4. Sobraram 12 pares. Cada oxigênio tem que ter 3 pares. Dá 12. Beleza? Só que vejam. Esse aqui, ele não tem suas 8 ligações completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Fez uma ligação 7. Então, ele tem carga quanto? Menos 1. Esse aqui também tem carga menos 1. Esse tem carga menos 1. Esse tem carga menos 1. O que significa? Que se ele tem 6 elétrons e fez essa ligação, 7. Ele não completou 8. Ele precisa fazer mais uma ligação. Ok? Então, ele está com falta receber elétron. Então, ele tem carga negativa. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esse elétron que está aqui, 7. Então, ele não fez as suas 2 ligações como de fato tinha que fazer, ó. 6 elétrons. Para 8, precisava fazer 2. Ele fez apenas uma. Então, precisa ainda fazer mais uma ligação. Aí, se não tem com quem ligar, ele fica negativo, menos 1. Ok? Tranquilinho? Então, e o fósforo aqui, se você for analisar? Ó, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Dá quanto? Menos 4. Qual que é a carga lá em cima? Menos 3. Então, para dar menos 3, qual que é a carga do cara aqui? Mais 1. Ok? Porque eu tenho 4 menos. Para dar a carga que é lá menos 3, o fósforo tem carga mais 1. Ou pode fazer assim, ó. Eu corto aqui, que é parcialmente a ligação. Ó. 1, 2, 3, 4. E ele partiu de quanto? O fósforo partiu de quanto? Ele tem quantos elétrons na última camada de valência? 5. Ele partiu, ó, de 5, certo? Só que ele tem quanto? 1, 2, 3, 4. Outra maneira de você enxergar. 4.
Então, de 5 ele perdeu 1. Mais 1. Certo? Então, ó, 1, corta no meio. 2, 3, 4. 4. Não atingiu ainda 5. Então, falta mais 1. Então, ele tinha 5. Usou apenas 4 elétrons aqui nessa ligação compartilhada. Então, mais 1 para poder completar a carga de menos 3. Tá, pessoal? Da mesma forma, eu estou mostrando possibilidade de ressonância. Isso aí é um fenômeno chamado de ressonância para entender o fosfolipídio. Mas eu posso representar o fosfolipídio aqui, ó. Dessa outra maneira. Olha lá. Esse aqui você já sabe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Agora veja por quê. Coloquei uma dupla. Esse aqui é menos 1. Esse também, menos 1. Esse, menos 1. E esse? 0. Porque ele já tem, se você analisar, ó, ele tem um aqui, outro aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atingiu o quê? A família dele, que é 6. Então, ele está completo. Com esses dois que chegam para lá, fecha 8. Então, ele está fechado. Está estabilizado. Então, o que é que aconteceu? Então, a carga dele aqui vale 0. E esses outros é 3 menos. Menos 3. Está lá, tá ok? E se você for analisar o fósforo, olha o fósforo. Se você cortar aqui a ligação para ver a carga dele, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui é quanto? 5. E qual que é a quantidade de elétron na camada de valência dele? 5. Então, a carga dele vai ser o quê? 0. Ok? Então, significa que ele fez as suas ligações e está bem estabilizado, né? Quanto às suas cargas aqui. Ele pode agora se ligar. Então, existem várias maneiras, 5 possibilidades de ressonância. Poderia colocar agora 2 duplas, outra dupla aqui. Depois colocar outra dupla aqui. E colocar a outra dupla lá. E fazer o cálculo, tá? São ressonâncias, maneiras de como se comporta essa carga formal desses ligantes. Mas vamos utilizar essa aqui, porque a carga é menos 3. E essa aqui deu carga também menos 4. Então, veja só, essa é mais estável. Essa aqui é mais estável do que essa. Ok? Devido ao quê? A quantidade de oxigênio carregada negativamente e o P neutro. E aqui eu tenho o P carga positiva. Então, vamos fazer a reação usando esse grupo de fosfato aqui. Existem outras possibilidades, tá? Do fosfato. Então, você já conhece o grupo do fosfato, tá? PO4-3, eu vou ficar com essa parte aqui. E o grupo do propanotriol. Tranquilo? Agora vamos aplicar os ácidos graxos para vocês aí, para fazer a conexão do ácido graxo com esse grupo de fosfato e com o grupo também do propanotriol. Beleza? Então vamos aqui representar a nossa parte de reação. Aqui para baixo. Vamos colocar bem aqui no meio, para poder dividir bem o quadro. Propanotriol. Ó. Certo? Então, eu tenho OH. Aqui vai ter o grupo do fosfato, certo? Ó, não tem as 3 hidroxilas. Vamos colocar as 3 hidroxilas, só que eu vou colocar uma para cima, para diferenciar aqui da parte. OH. É as 3 hidroxilas. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar os ácidos graxos. Por isso que o ácido graxo que eu te mostrei, genericamente, ele está assim, ó. Que essa parte do fosfato está lá para cima. Eu vou colocar para cima, até a cabeça. E a parte de baixo são as duas partes de ácido graxo. E aqui eu tenho o ácido graxo. O ácido graxo aqui que nós vamos utilizar
C. Vou colocar o carbono aqui da carboxila. C. Também OH. Veja bem. E aqui eu vou colocar do lado dupla O. Para ficar uma coisa aqui mais organizada. O que é que eu estou fazendo aqui? A carboxila do ácido graxo. E agora eu vou descer com o radical. Tá? Eu estou querendo fazer a desidratação aqui. Então, eu tenho o ácido graxo. Lembrando que o ácido graxo, deixa eu colocar para você ficar lembrando aqui, ó. OH. É isso aqui que eu estou colocando aqui embaixo para você ver a estrutura. Né? Então, vamos fazer aqui o esquema. Ver se a gente consegue. O quadro não vai caber. Eu quero colocar aqui pelo menos 17 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mostrar uma estrutura com 17 átomos de carbono. Olha lá como é que fica. Vou ajeitar aqui a câmera para você ver. Ó, 17 átomos de carbono. Sem considerar esse aqui, tá? Para você ver que é um ácido graxo longo. Do mesmo jeito, vou colocar o outro aqui, ó. OH. Para lá, agora eu vou colocar a dupla O. Tá vendo? Sempre aquela cabeça lá. E aqui agora vamos fazer o mesmo esqueminha. Vamos colocar 17. Só que vai ter uma dupla ligação. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aqui tem o 9. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Poderia fazer isso aqui. Deixa eu colocar. Chegou na dupla, para poder a gente ter a parte 8, né? Aqui é o 9. Então, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu para entender? A divisória lá, a perninha do insaturado que eu quis mostrar para vocês, conforme estava explicando. Vou ajeitar a câmera aqui. Quando eu cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu entortei para lá, para não descer reto, devido à saturação, empena. 9, aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, na ponta lá. Certo? Então, bem aqui é o carbono de número 8. E o outro é o carbono de número 9. Então, aqui você está vendo que tem uma insaturação. Então, eu tenho um óleo e aqui eu tenho uma gordura. Tá vendo como é que está dando aparência lá o outro? E aqui em cima eu vou ter o grupo do fosfato. Tá? Lembrando que o grupo do fosfato, você já viu aqui desenhado. Olha só o grupo do fosfato. Certo? Então, eu vou colocar o grupo do fosfato aqui, ó. Aqui em cima, deixa eu apagar aqui para a gente ter a noção aqui do espaço. Né? Muito didático aqui, para você entender lá a história. Então, aqui eu tenho o grupo, ó. O. P, O e O. Então tá o grupo fosfato lá. Agora nós vamos fazer as reações. Claro que os carbonos aqui faltam 2 hidrogênio,
2 átomos de hidrogênio, aqui falta 1, e aqui também faltam 2 para fechar o álcool, tá, pessoal? Com as 3 hidroxilas dele. E agora você vai apagar, JP, e fazer as reações aí para nós. Ok, pessoal? Então, daqui para frente agora, a reação. Então, toda essa reação aí, essas estruturas, é para nós agora fazer a montagem do nosso fosfolipídio. Até agora, o fosfolipídio não foi montado ainda, hein? Ok? Agora vamos pegar a canetinha aqui para fazer a desidratação. Então, o que é que você tem aqui? Tem essa parte que eu vou escrever os termos aqui, glicerol, que é o propanotriol. Aqui em cima tem um grupo do fosfato, que é o PO4-3. E aqui embaixo vocês têm, ó, o ácido graxo insaturado, devido à dupla ligação que você está vendo aqui, ó. Certo? Ali é o ácido graxo insaturado. E aqui, nessa outra estrutura descendo, você tem ácido graxo do tipo saturado, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Só tem ligações simples entre o átomo de carbono. E o ácido graxo insaturado tem a setinha vermelha mostrando a dupla ligação, beleza? Então, vamos aqui mostrar como que ocorre a desidratação, ó. Tá? Vai formar um éster, então nós vamos pegar aqui e eliminar uma molécula de água. Olha só o que vai acontecer. Eu pego aqui a hidroxila do ácido com hidrogênio do álcool, da hidroxila lá. Aqui também do mesmo jeito. O hidrogênio do álcool com a hidroxila do ácido. E com isso você tira menos uma molécula de água. Aqui também você tira menos uma outra molécula de água. Você está fazendo uma reação de eliminação ou desidratação. E essa ligação que está aqui, ó, essa ligação que está aqui sobrando, essas ligações aqui, elas vão se ligar nesse oxigênio, ó. Elas vão se ligar nesse oxigênio aqui que está ficando sozinho, ó. Está ficando sozinho esse oxigênio. Então, essa ligação aqui, ela liga lá. Quando essa água sair, acontece o quê? Um engate, uma ligação aqui covalente. Ok? E ali, você vai, nessa reação, tirar essa hidroxila aqui também, ó. Você vai tirar ela. Lembra que o fosfato, ele vem do ácido, ó, do ácido fosfórico, tá? Ele vem do ácido fosfórico, H3PO4. Por isso que o 3 sobe aqui, você tem 3 átomos de hidrogênio ionizável. Vou mostrar lá em cima para você, que aqui a câmera vai e vem. Ó, o fosfato, ele deriva do ácido fosfórico, tá? Então, a molécula do ácido fosfórico tem 3 átomos de hidrogênio. Vamos colocar que aqui você tem um átomo de hidrogênio, que está ligado ao grupo do fosfato, certo? Então, quando você tem essa ligação aqui, para a hidroxila não ficar solta, você lembra que o grupo do ácido fosfórico, se fizer a estrutura do ácido fosfórico, ele ficará assim, ó. 1, 2, 3 hidrogênio. 1, 2, 3 hidrogênio. Olha lá. Olha lá como que você tem a estrutura. 3 hidrogênios ionizáveis. Então, quando eu tirei o hidrogênio, ficou carga, ó, menos 1, que a gente fez ainda agora, menos 1, e esse também aqui, menos 1. E esse aqui é 0, certo? A gente viu lá. Tá tudo ok.
Esse aqui não tem carga negativa nele, porque ele já está completo, ele já estabilizou. E esse precisa de um, esse precisa de um. Esse aqui também precisava de um. Só que tem hidrogênio. No caso, ele não está precisando, tá vendo? Está completo. Ele fez uma, duas. Está completo. Então, mas se ele sair, se esse hidrogênio sair daqui, aí ele vira carga negativa, porque ele ficou sem o eletrohidrogênio. Então, vou mostrar aqui o hidrogênio para você ver que essa reação aqui é de desidratação. Ó. O grupo fosfato ele tem 3 átomos de hidrogênio. O ácido fosfórico, perdão. Aí eu mostro para vocês o fosfato sem os hidrogênios, ó, sem os 3 hidrogênios. Essa aqui também vai sair fora. Né? Menos H2O. Vai sair uma molécula de água e essa ligação vai ligar nesse oxigênio lá de cima. Ok? Então, a química explicando a biologia, tá, pessoal? Vamos, então, reescrever tudo. Vamos reescrever tudo aqui novamente. Essa parte que você está vendo aqui. 1, 2, fazer até mais distante, né, para dar mais espaço. 1, 2 e 3. Agora vamos às ligações, ó. Aqui, aqui e aqui. Olha só, essa água saiu, então o oxigênio se liga. Dupla O. Dupla O. Dupla O. Coloquei, foi no oxigênio. Aqui é no carbono. Descendo aqui, você tem o carbono. Dupla O. Aqui descendo, você tem o outro carbono. Dupla O. Beleza. Olha lá. Você tem aqui os 2 carbonos com a dupla O. Então, formou um éster agora. E dessa quantidade de hidrogênio normalmente. 17, né? Nós contamos, né? De carbono, né? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4. É contando, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, você tem 17 carbono aqui, continuando o ácido gráfico saturado aqui na esquerda. Agora, aqui também tem saturação, ó, no 8, né? Então, você vai lá. 1, ó, sai daqui, eu tô contando aqui, ó. 1 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no 8. Então, aqui eu tenho uma dupla ligação. Agora eu vou para lá. 8. Agora eu vou sair daqui, ó. Vou sair daqui. 9, o nono carbono. 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? Mostrando que houve o quê? Um empeno da dupla ligação, por isso que tem a fluidez da membrana, devido à insaturação aqui desse ácido gráfico, desse tipo de óleo. Ok? Aqui em cima, aqui está conectado. Formou um grupo novo aqui do éster. Isso é a reação de esterificação. Agora eu vou te mostrar a parte superior lá do fosfato. Como que vai ficar. Esse oxigênio ligado, né? Esse oxigênio ligado aqui, ó. E agora eu chego no P. Aí para lá eu tenho oxigênio, para cá tem oxigênio, e lá para cima também eu tenho o oxigênio. Vou apagar aqui o ácido fosfórico, que foi originado o fosfato. E vou colocar lá para cima também. 1, 2, 3, 4. Dupla ligação continua aqui. Ok? A dupla ligação lá. Oxigênio aqui, negativo. Lembra? Menos 1. Aqui também menos 1. E aqui fechou a ligação. O oxigênio fez 2, ó. Esse aqui fez 2. Então não tem carga para ele, menos 1. Está completo. Esse ficou com menos 1, esse com menos 1. Se ligar no oxigênio aqui, algum outro radical, ainda não está dando para ver, né? Olha lá. O P, né? Montei o grupo do fosfato aqui, ok? O oxigênio ligado a essa ligaçãozinha aqui que ficou, ó, livre. Tá ela aqui, ó. Pam, pam. Ligou o oxigênio. Dupla O,
ligação, ligação, menos um, explicando lá para vocês. Se alguém ligar com um radical, ligar aqui, se eu fizer uma ligação aqui e colocar aqui radical, que vai se ligar nesse oxigênio aqui, um radical qualquer, essa ligação que você está vendo aqui, ó, ela não vai existir, porque o oxigênio fez suas duas ligações, ó. Aí corre a cadeia do radical lá para trás, ok? Então você fez o grupo do fosfato. E o restante os hidrogênios, tá, pessoal? H2, H e H2. O que é que você acabou de fazer aí? Tudo isso aqui que você está vendo, ó. Tudo isso aqui que você está vendo é o fosfolipídio. Tudo isso aí que eu circulei é o fosfolipídio. Tá vendo? A química, como que ela vai te dando já um direcionamento, ó. Toda essa estrutura aí é o fosfolipídio. A função orgânica formada aqui, se perguntar também, é um éster. Do mesmo jeito aqui, ó, tá? Essa função aí que você está vendo, formada aqui, não é mais ácido carboxílico, é um ácido graxo. Não é mais ácido graxo. Deixou de ser ácido graxo porque perdeu o quê? Olha só, a hidroxila. Só ficou com a dupla O, né? Perdeu aqui a hidroxila e esse oxigênio do álcool se ligou à ligação do carbono. Aí, com isso, formou um éster. Por isso que a reação, ela é o quê? De esterificação. É uma reação de esterificação. Exatamente por formar éster. Quantos ésteres formados aqui? 2. Eu tenho 2 grupos aqui de éster. E a outra esterificação foi com o grupo do fosfato. Pode ver que aqui é fósforo, não é a letra C de carbono. Então, você formou ali o quê? Um fosfolipídio. Essa é a formação que você tem do fosfolipídio. Por isso que eu estava explicando para vocês a parte que é polar, o grupo do fosfato polar, certo? E a parte aqui, ó, para baixo aqui, ó, é apolar, ok? Por isso que você tem a divisão do fosfolipídio, ele ser o quê? Anfipático, né? Anfipático. Então, se eu pegar aqui uma canetinha azul e circular aqui, você vai ver a parte apolar. Pegar a canetinha azul, a parte apolar, olha só. Para cima. Toda essa parte aí para cima é a cabeça polar. Hidrofílica, certo? Toda essa parte aí para cima é a cabeça. E essa parte para baixo, que você está vendo aqui, é hidrofóbica, aversão à água. São hidrocarbonetos, só tem hidrogênio mais carbono, então não vai ter afinidade nenhuma com a água. Então, cauda hidrofóbica. São essas perninhas aqui do fosfolipídio que vão estar, ó, lá dentro da nossa membrana celular, tá? As pontas dos dedos aqui, né? Como se a parte aqui de cima fosse a cabeça, certo? E aqui os dedos como se fosse o quê? Os ácidos graxos, ó. Então, essa parte que fica em movimento, devido a esse movimento, dá insaturações aqui, ó. Perninha para lá, elas se cruzam, entendeu? Elas vão se encaixando. Então, vai entender esse movimento, essa fluidez dos fosfolipídios. E os fosfolipídios, eles fazem o quê? Movimento de rotação, tá? Essa parte aqui, ela pode muito bem rotacionar. Ó. O fosfolipídio, ele pode dar um giro. Ele pode rotacionar, certo? E, além de fazer uma rotação, deles dar um giro, né? Existe também a flexão desses ácidos graxos aqui, tá?
o conjunto, o fosfolipídio todo, né? Mas quem tem um maior movimento são o quê? As partes apolares que estão para a parte interna da membrana, ok? Então, o que acontece? Existe a flexão. Quando você pegasse a régua, né, colocasse lá e puxasse, ela fica fazendo vibração. Então, as perninhas dos fosfolipídios podem estar fazendo o quê? Flexão, tá? Fazendo flexão, tá? Fazendo flexão lá dentro. Em contrapartida, existe também fosfolipídio em que a própria estrutura do ácido graxo aqui pode fazer o quê? Rotação. São características dos fosfolipídios na composição da membrana celular, dando esse mosaico, né? Esse mosaico de fluidez à membrana celular. Todas as células, elas são protegidas por membranas, né? Nossas células, elas têm um revestimento que protege as organelas lá dentro e permite a seletividade do que vai entrar e do que vai sair, tá? Principalmente quando se trata lá das mitocôndrias, é onde ocorre o processo oxidativo, a respiração celular. Então, pessoal, o que eu quis mostrar hoje para vocês nessa aula, a importância que a química tem de esclarecer os processos bioquímicos desses tipos de lipídios, né? Além da função e estrutura do composto. Lembrando que eu tenho o álcool, o fosfato e os ácidos graxos, para formar um fosfolipídio. E quando a gente pega o fosfolipídio e vê aqueles desenhos lá nas imagens, nos sites, né? Você vê ele de uma maneira bem simplificada, o fosfolipídio, conforme vocês já viram. Então, é simplesmente a cabeça, um ácido graxo saturado e o outro insaturado. E aqui é essa representação que você está vendo ali, ó, a cabeça, formada pela parte que é polar. E essa estrutura que está aqui para baixo é a parte dos ácidos graxos, né? E tem aqui a insaturação, e tem a saturada e a parte que é polar, que compõe agora o éster, tá? Junto com o álcool e o grupo do fosfato. Aí você tem o fosfolipídio montado. Beleza? Então aí você confere aí que dentro dessa membrana, dessa bicamada fosfolipídica, existe o colesterol, existe proteínas que permite canalizar determinadas substâncias, proteína que é integral, proteína que é periférica, glicoproteína, carboidratos. Tem uma série de substâncias, né? Então, queridos, os fosfolipídios, eles constituem essas membranas, tá ok? Celulares. E aí você vai analisar o que é que são esses ácidos graxos saturados e esses insaturados. A gente já até mostrou para vocês que ácido graxo saturado, quando a gente fala de ácido graxo saturado, nós estamos falando de quem? Dessa parte aqui que é gordura. Quando eu tenho uma insaturação, eu estou falando de óleos. Ácido graxo saturado, a gordura, ruim demais. Lembra da manteiga? Da manteiga lá que o óleo, por um processo de hidrogenação catalítica, ele se transforma numa gordura saturada, que não é boa para a saúde nossa, tá? Então, as gorduras saturadas, elas são perigosíssimas, muito perigosas. Tem que comer mais moderadamente. Aonde eu acho? Óleo de coco, né? Óleo de dendê, carnes gordas, bacon, banha, o toucinho que fala, né? Queijo. Então, sabemos que os ácidos graxos saturados, eles têm esta origem, o quê? As gorduras, elas têm origem, o quê? Animal, tá? Derivados aí, como nós falamos. Então, deixa quieto essas gorduras saturadas. Quer comer? Coma pouco, para evitar o problema. Tá? E se você for analisar os ácidos graxos insaturados, você vai ter
uma alimentação bem diferente, né? É um tipo de ácido graxo composto por gorduras boas. Por quê? Ajuda a reduzir os níveis de quem está lá dentro da membrana, né? Que compõe também a membrana celular. O colesterol. Ajuda a reduzir o colesterol, o quê? Ruim. E as doenças. E aonde nós vamos encontrar isso? Abacate, azeite de oliva, óleos vegetais, azeitona. Então, nós temos lá o LDL, que é um tipo de colesterol péssimo, entope as coisas, né? E o HDL é um tipo de colesterol bom, que vai desentupindo, vai desobstruir as vias, né, dos nossos vasos sanguíneos. Então, a gente vai preferindo o quê? Os insaturados do que os saturados. Mas tudo o quê? Na medida certa. Então, nós estamos aí mostrando para vocês essas composições de insaturações. O ácido saturado aí, que a gente utilizou, só para via de dúvida, de nomes, né? A gente até colocou, acho que numa aula passada, só você contar, você tem aqui essa estrutura aqui, um ácido, que é saturado, e você vai contar 17. Você tem 17. Com mais um carbono aqui, você tem 18. E o nome desse cara aí é octadecanoico, né? Octadecanoico. Por quê? Octa. Ó, dec significa 10. Octa significa 8. Então, 10 com mais 8, você tem 18 átomos de carbono. Daqui para baixo tem 17, nós contamos. E esse vermelho aqui? 18. Então, você tem 18 carbono. An significa que você só tem ligações simples, né? Essa molinha para lá e para cá significa que só tem ligações simples entre átomos de carbono. Ioico é o sufixo que caracteriza quem? Ácido. Então, você tem ali o ácido octadecanoico, ou ácido esteárico. Gordura animal, como a do boi, e da manteiga, e etc. Essa outra parte aqui, passando para cá, eu também tenho 18, que é 17 aqui, com mais o carboninho vermelho aqui do éster, né, ou do ácido que era de origem, faz 18. Então, também você vai ter o quê? Um ácido insaturado, né? Monoinsaturado. 8. Aí você vai ter o quê? O mesmo nome, só que depende agora da insaturação. Ok? Aí você tem 1, 2, 3, 8, né? Nós tínhamos colocado 8 contando aqui, mas quando eu começar a contar, aqui vai ser o quê? O carbono 9, para escrever 9. Então, você vai ter o cis 9, né? Cis, eu vou te explicar porque os ligantes, né? Presos ao carbono insaturado estão do mesmo lado. E octa, agora no lugar do an, vai ser um en. Olha lá. Porque eu tenho a dupla ligação, octadecanoico. E esse cis significa que os ligantes, eles estão do mesmo lado. Olha só, esse carbono aqui que você está tendo aqui, ó, e esse carbono aqui em cima, está mostrando que os ligantes maiores, que eu tenho hidrogênio, né, pessoal? Você sabe que aqui eu tenho hidrogênio, correto? Você sabe que nesse carbono aqui eu tenho hidrogênio, para cá também eu tenho outro hidrogênio, olha lá. Então, eu quero mostrar que esses ligantes menores e os maiores estão do mesmo lado do plano. Deixa eu desenhar aqui para você ver um pedacinho, ó. Certo? Olha só. Esse pedacinho aqui, eu tenho a ligação para lá. E tem a ligação também para lá. Para cá eu tenho quem? Hidrogênio. Para cá eu tenho quem? Hidrogênio. Se a gente traçar aqui um plano, ó, traçar aqui um plano, você vai ver que os ligantes iguais, eles estão do mesmo lado, cis. E o lado de lá é um pedaço maior, a cadeia maior.
que você está vendo. Vai lá. Aí vem aqui, vai para lá e faz isso aqui. Ou seja, o pedaço maior também, o lado dos hidrocarbonetos, esse pedaço aqui e esse, eles também estão do mesmo lado do plano, certo? Então, isso é cis, isomeria geométrica, cis-trans. Cis, os mesmos ligantes, né? Eles estão do mesmo lado. E se eu passasse o hidrogênio para lá e esse radical para cá? Aí você já ia deixar de ser cis. Só lembrando, tá, pessoal? Aí eu deixo esse aqui, ó, do lado de lá, o hidrogênio para cá, mando o hidrogênio para lá e faço isso aqui agora. Certo? Ó. Significa que agora os hidrogênios ficaram em lados opostos. Qual é o tipo aqui agora de denominação a ser dada? Trans. Tá? Então vai ser o quê? Vai ser o trans. Vou mostrar lá em cima. Ó, os hidrogênios agora estão do mesmo lado do plano. Se você tem um plano aqui, ó, se você tem esse plano, que é o mesmo que eu desenhei aqui embaixo, mesmo que eu desenhei, olha os hidrogênios, lado oposto. O que significa trans? Os ligantes presos aos carbonos insaturados, que são iguais, eles estão em lados opostos. Aí eu digo que é trans. E quando os ligantes iguais, ou de mesma massa molecular, né, aproximada do mesmo lado, é cis. Esses hidrocarbonetos aqui, eles estão para lá, certo? Como os hidrogênios lá em cima. Então, você tem o que nós chamamos de trans e cis. As gorduras trans. E a gordura cis. A gordura trans é composta por gorduras hidrogenadas, que são maléficas, né? São maléficas. Começa a subir os níveis de colesterol ruim, o LDL, diminui o bom. Tá? Então, são as gorduras trans. Eu tenho a gordura trans e tenho a gordura cis, que são as gorduras saturadas, né? Que por um processo de hidrogenação catalítica, elas foram quebradas e se transformaram em ligações simples. Dentro da química também se explica a hidrogenação catalítica. Eu tenho um ácido insaturado, né? Que ali você tem cis ou trans, aplica a adição de hidrogênio por meio de reação de hidrogenação catalítica. Um exemplo é do Sabatier Senderense, né, que utiliza catalisador e esse processo acelera e vira o quê? A manteiga, que é uma gordura saturada. E ela deixou de ser cis ou trans por quebra das ligações insaturadas. Beleza? Pessoal, então, deixo aqui para vocês essa aula, que foi bastante, assim, mais química do que bioquímica, mas eu preciso mostrar para vocês como que ocorre, né? Esse tipo de lipídio, como que ele se forma. A função dele é básica, você sabe, né? Simples o modo de falar. Mas, quimicamente, como que é a estrutura do fosfato, do glicerol e dos ácidos, que nós já conhecemos. E quando eu junto essas três partes e faço reação, ela vai sofrer esterificação ao fosfato, ao grupo do fosfato, esterificação das duas hidroxilas com ácidos graxos, saturado ou insaturado. E aí você tem a formação dos fosfolipídios, que forma essa bicamada fosfolipídica das membranas celulares. E dentro dessas membranas existem outras substâncias que agregam a composição delas. Dentre eles, o colesterol, que eu volto nas próximas aulas falando sobre os esteróides. Tá? Abraço, até a próxima.